Olá, vou resolver essa questão se A é igual a x pertencente a R, tal que 3x menos 2x ao quadrado é maior ou igual a zero. B é igual a x pertencente a R, tal que 1 menor ou igual a x e x menor ou igual a 3. E C é igual a x pertencente a R, tal que x ao quadrado menos x menos 2 menor ou igual a zero. Então, a união de A com B com a interseção com C é, para eu calcular essa operação aqui de conjuntos, eu preciso saber o intervalo de todos aqui, de todos os conjuntos. Só deu no problema explicitamente o do conjunto B, o intervalo. O dos outros não, eu tenho que calcular. Eu vou começar calculando pelo A. 3x menos 2x ao quadrado maior ou igual a zero. Eu vou achar os valores de x para essa condição. Para isso, eu vou primeiro calcular a raiz do polinômio. Vou igualar a zero e vou calcular. Vou fatorar esse polinômio, colocar o x em evidência, abrir o parênteses. Aí eu vou fazer 3x dividido por x dá 3, e menos 2x ao quadrado dividido por x vai dar menos 2x. Aí eu observo que deu uma multiplicação. Para a multiplicação ser igual a zero, um dos fatores tem que ser igual a zero. Dessa forma, ou o x é igual a zero, ou o 3 menos 2x é igual a zero. Fazendo as operações, menos 2x, eu passo o 3 para o outro lado, fica menos 3, e passo o menos 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Menos com menos na fração vai ficar mais, vai ficar 3 sobre 2. As raízes são 0 e 3 sobre 2. Fazendo o gráfico, eu faço aqui o eixo x. Como isso é um polinômio de segundo grau, o gráfico vai ser formato de uma parábola, e a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo, porque o coeficiente do termo de segundo grau é negativo. Vai ter esse formato aqui. As raízes vão tocar no eixo x, que é 0 e 3 sobre 2. É os pontos em que a parábola toca o eixo x, as raízes. 0 e 3 sobre 2. Aí os valores que vão ser maiores ou igual a zero estão entre 0 e 3 sobre 2. Aí vai ser o intervalo 0 menor ou igual a x e x menor ou igual a 3 sobre 2. Uma observação que quando é 0 e 3 sobre 2, o polinômio é igual a zero. E entre 0 e 3 sobre 2 é maior do que zero. Agora eu vou calcular o intervalo do conjunto C. Tenho esse polinômio, x ao quadrado menos x menos 2, e tem que ser menor ou igual a zero. Eu vou calcular os valores de x para essa condição. Nesse caso, eu também tenho que calcular a raiz desse polinômio. Ou seja, quando esse polinômio vai ser igual a zero. Eu preciso primeiro calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac a fórmula. Calculando o delta, o b é o coeficiente do termo do primeiro grau, que é menos 1. O A é o coeficiente do termo do segundo grau, que é 1. E o C é o termo independente, menos 2. Fazendo o cálculo do delta, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 2, vai dar mais 8. 1 mais 8 é igual a 9. O delta deu igual a 9. Agora eu vou calcular a raiz usando a fórmula. Menos b, mais e menos, raiz de delta dividido por 2a.
Assim, o delta vai ser menos o B. Já identificamos que é menos 1. Mais e menos raiz de delta, que foi calculado, que é 9. Dividido por 2 vezes o A. O A também verificamos que é 1. O X vai ser 2 menos seguidos fica mais e menos. Raiz de 9 é 3. 2 vezes 1, 2. Vai ter duas raízes distintas. A primeira raiz, fazendo com sinal de mais, 1 mais 3, 4. Dividido por 2, 2. E 1 menos 3, menos 2. Dividido por 2 é igual a menos 1. Fazendo o desenho, ou melhor, o gráfico do polinômio, como o coeficiente, nesse caso, o coeficiente do termo de segundo grau é positivo, a parábola vai ter a concavidade voltada para cima. E vai tocar no eixo X nos pontos menos 1 e 2. Como nesse caso o polinômio tem que ser menor ou igual a zero, vai ficar menor, vai ser entre menos 1 e 2. Quando é igual a zero, é no ponto menos 1 ou no 2. O intervalo vai ficar dessa forma. Menos 1 menor ou igual, vou colocar aqui do lado, menos 1 menor ou igual a x e x menor ou igual a 2. Por fim, eu vou tirar o cálculo de conjunto, a união de A com B com interseção com C. Eu vou fazer aqui uma reta para o conjunto A. Aí no conjunto A, o intervalo está entre 0 e 3, fechado. Então, aqui 0 e 3. 3 sobre 2. 3 sobre 2 seria 1,5. Agora, o intervalo do conjunto B. Conjunto B foi dado no problema, o intervalo que é 1 a 3 fechado. Aí, 1 a 3 fechado. Aí, a união de A com B vai ser de 0 até 3. Vou incluir os elementos comuns e os não comuns. É de 0 até 3. E agora, eu vou fazer aqui um intervalo, a reta do intervalo do conjunto C. Conjunto C vai de menos 1 a 2, fechado. Menos 1, ele está antes do zero. E o dois está entre 3 sobre 2 e 3. Ele estaria mais ou menos aqui no meio, entre 3 sobre 2 e 3. 3 sobre 2 e 3. O 2 estaria aqui. Agora eu vou calcular a união de A com B com a interseção com C. Como interseção, eu vou pegar apenas os elementos comuns. Os elementos comuns dos dois conjuntos. Os conjuntos da união de A com B e o C. Que no caso vai ser o zero, de zero fechado, até 2 fechado.
a união de A com B, com interseção com C, vai ser de zero menor ou igual a x e x menor ou igual a 2. Aí, analisando as alternativas, tem a letra C, ou melhor, a letra B. X pertence aos números reais, tal que zero é menor ou igual a x e x menor ou igual a 2.